Boa noite a todos. Continuamos hoje nosso estudo sobre minha identidade em Cristo, nossa identidade em Cristo. E como vocês que têm acompanhado sabem, nós durante várias semanas temos buscado nas Escrituras entender de uma forma mais ampla, mais completa, quem nós somos em Cristo Jesus, quais são as consequências, implicações, bênçãos da nossa relação pessoal com Deus em Cristo Jesus. E hoje nós então continuaremos a nossa série de estudos. Eu queria começar hoje fazendo algumas perguntas que podem parecer até tolas no princípio, mas eu creio que vocês vão entender bem o que eu quero dizer com isso. A minha primeira pergunta é: para que servem as canetas? Canetas, lápis ou coisas parecidas. Bem, a resposta é óbvia: canetas servem para escrever. Então, de que serve uma caneta? Qual a utilidade de uma caneta que não escreve? A tinta acabou, ou o bico está quebrado e não mais funciona. Para nada, não é verdade? Qual é o propósito, por exemplo, de um tocador de discos? Você acha que fala? Acho que não se fala mais assim. Um CD player, MP3, ou seja lá qualquer outro dispositivo que as pessoas hoje usam para ouvir música. Quando eu comecei a ouvir música, era assim que eu ouvia, num disco de vinil tocado no que nós chamávamos de toca-discos. Então, todos esses aparelhos têm o objetivo de nos permitir ouvir música. Então, um toca-discos, ou um CD player, ou um MP3, ou qualquer outro dispositivo que não toque música é inútil. A verdade é que tudo na vida tem um propósito. E um objeto é de pouco valor, de nenhum valor, talvez até, se esse objeto não cumpra o seu propósito, o propósito para o qual ele foi criado, ele foi inventado. E uma das grandes bênçãos do nosso propósito, de nós termos um propósito em Cristo Jesus, ou melhor, uma das grandes bênçãos, uma das grandes consequências de nós termos um relacionamento com Cristo Jesus, de nossa identidade estar em Cristo Jesus, é que nele, e por causa dessa nossa relação com ele, nós temos um senso de propósito. Nós temos um novo e maravilhoso propósito em Cristo Jesus. Se compreendermos plenamente e começarmos a viver de uma forma consciente e intencional para o propósito para o qual Deus nos criou e nos salvou, nossa vida cristã vai experimentar o que eu chamaria uma verdadeira revolução. Imagine o que é para você como um cristão entender, compreender, apreender plenamente e começar a viver de uma forma consciente e intencional para cumprir o propósito para o qual Deus lhe criou ou nos criou, e mais ainda, o propósito para o qual Deus nos salvou. Na realidade, as Escrituras nos oferecem uma descrição bem clara do nosso propósito em Cristo. Em primeiro lugar, é preciso entender a natureza bidimensional do propósito de Deus. O que é que eu quero dizer com isso? Que há duas dimensões, dois aspectos diferentes, mas interligados, do propósito que Deus estabeleceu para mim em Cristo Jesus. Primeiro, nós temos o que eu chamaria de propósito primário, essencial, e vertical, que é o meu propósito, ou o propósito de Deus para mim em relação a si mesmo, em relação a Deus mesmo.
Entretanto, minha posição em Cristo produz um conjunto de propósitos que eu chamaria secundários ou horizontais, ou seja, o propósito de Deus para mim em relação a outros. Então, nessa nossa busca de construir de uma forma mais consciente e intencional a nossa identidade em Cristo e assim viver de uma forma consciente e intencional o propósito de Deus para a nossa vida, precisamos entender esses dois níveis do propósito de Deus. O primeiro é, como eu disse, vertical e primário, nosso propósito de Deus para o propósito de Deus para a nossa vida em relação a Ele, e um propósito secundário que é horizontal, ou seja, o propósito de Deus para mim em relação a outros. E é isso que nós vamos ver hoje à noite. Qual é o propósito de Deus? O propósito da minha vida está em Cristo e nós precisamos entender, apreender e viver esse propósito. O primeiro propósito é essencial e ele refere-se, como eu disse antes, ao propósito vertical ou primário. Ou seja, o primeiro propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, é que nós vivamos para a glória de Deus. Se eu lhe perguntar qual é o propósito primário, o objetivo primário da nossa salvação, talvez você vai responder, perdoar os nossos pecados, ir para o céu, coisa parecida. Mas eu gostaria que você percebesse e entendesse bem isso. Nossa salvação, com todas as promessas, bênçãos, privilégios que dela advêm, porque a palavra, o termo salvação na Bíblia, ele cobre uma quantidade imensa de, como eu disse, promessas e bênçãos e privilégios que nós recebemos por causa da nossa salvação em Cristo. Essas promessas, bênçãos e privilégios que nós recebemos pela nossa salvação não têm o propósito primário ou fundamental de beneficiar a mim e a você, apesar de que nós nos beneficiamos. O objetivo central, principal de Deus na redenção da humanidade é o louvor de sua glória. Eu e você somos salvos a fim de sermos reconduzidos ao propósito original de Deus na criação. Ou seja, compartilhar a imagem de Deus e trazer-lhe maior glória, constante e eterna glória. Então, Deus em Cristo fornece todos os meios para nos redimir, para que finalmente nós possamos cumprir o propósito para o qual nós fomos criados, lhe dar a glória que lhe é devida. Então, nosso propósito primeiro e maior em Cristo é priorizar, proclamar e praticar a glória de Deus. Se você ler cuidadosamente o primeiro capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, você vai perceber que, se você começar com versículo 3, você vai ler que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E a partir daí, então, o apóstolo Paulo detalha quais são essas bênçãos. E por 3 vezes, nessa pequena passagem, nesse capítulo 1 de Efésios, o apóstolo Paulo nos lembra que o propósito de Deus para as nossas vidas, para a nossa redenção, é que nós possamos ser para o louvor da glória de Deus. Veja só, quando ele diz, eu vou ler o texto todo, em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Então ele realizou tudo isso, ele nos predestinou, nos adotou, a tudo isso em Cristo Jesus para cumprir o propósito de sua vontade. E o propósito da sua vontade é para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ele continua e diz, em Cristo nós fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas
conforme o conselho da sua vontade. Mais uma vez, o objetivo dessa obra de Deus, dessas ações de Deus, para a minha redenção, que começaram antes da fundação do mundo, é para sermos para o louvor da sua glória. Nós que de antemão esperamos em Cristo. E finalmente, no versículo 14, nós somos relembrados que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, estar em Cristo, encontrar a minha identidade em Cristo, significa descobrir o meu propósito em Cristo. E o meu propósito primeiro, fundamental, vertical, é o meu propósito para com Deus. E tudo aquilo que Deus fez, desde a criação e agora, por meio da redenção, é para que nós possamos viver para a honra e a glória do nosso Deus. Outro versículo que traz esse conceito, essa ideia de dar a Deus a glória que lhe é devida para as atividades mais simples e mais banais da nossa existência terrena, é 1 Coríntios capítulo 10, 31. 1 capítulo 10, versículo 31, ele diz: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Percebam como essa ideia, esse conceito, essa exortação, esse princípio rearruma, redireciona toda a nossa existência terrena, em que as coisas mais simples, do comer e beber a qualquer outra atividade diária, se tornam expressão de adoração e louvor ao nosso Deus. Há alguns anos atrás, um grupo chamado Milad, acho que era Ministério de Louvor e Adoração, esse era o nome do grupo, gravou uma música que é muito simples, mas que eu creio que é uma expressão poética musical com um estilo bem brasileiro, que coloca em uma realidade bem do nosso dia a dia, esse versículo e esse princípio de 1 Coríntios capítulo 10, 31. Então eu queria compartilhar com vocês essa canção, ou pelo menos a primeira parte dela. Seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa fazer, tudo seja feito para a glória de Deus, para a glória de Deus. Seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa fazer, tudo seja feito para a glória de Deus, para a glória de Deus. Correr de manhã, jogar futebol, andar pela praia ou tomar sol, sair com os amigos, ir e cantar, viver e estar feliz com a vida, tocar violão, ver televisão, andar de automóvel, ganhar o seu pão, se vai fazer tudo pra glória do Pai. Perceberam que eu disse no início? O que essa canção faz é contextualizar de uma forma alegre, vibrante, bem brasileira, esse versículo e o princípio maravilhoso desse versículo. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, a primeira parte, o primeiro elemento do propósito que Deus tem para a nossa vida é aquele que tem a ver com Ele, primariamente, que é viver, ser para a glória dEle. Mas Deus também, em sua sabedoria, sabia que nós precisávamos de algo mais. E assim nós encontramos ou percebemos que o segundo propósito de Deus para as nossas vidas, o segundo propósito que Deus tem para nós em Cristo Jesus, que nós precisamos entender e conscientemente viver,
é que Deus deseja que eu e você vivamos em comunhão com outros membros da família de Deus. Talvez você seja alguém que está muito feliz com a pandemia e com o lockdown e com a igreja fechada, porque você agora está em casa assistindo os cultos e não tem conflito, não tem desentendimento com nenhum outro irmão ou irmã em Cristo, e você imagina que tá bem melhor assim do que quando eu tinha que lidar com os irmãos e irmãs em Cristo no convívio da igreja local. Essa não é a vontade de Deus. Nós entendemos a necessidade de limitar o nosso ajuntamento nesse período de pandemia, mas a palavra de Deus diz que nós não devemos deixar de nos congregar com outros irmãos e irmãs em Cristo, como é costume de alguns, mas devemos estar juntos, exortando uns aos outros, quando mais que nós sabemos que se aproxima o dia. Aquele dia em que o Senhor vai tirar a sua igreja desse mundo e vai nos levar para estar com Ele. Essa ideia ou esse conceito de que é o propósito de Deus que eu e você desfrutamos com ele, comunhão com a família de Deus, é bem estabelecido em passagens como 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 e 13. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 13, a palavra de Deus nos diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. E ele explica o que ele quer dizer com isso. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Queridos, nós somos membros do corpo de Cristo. Nós fazemos parte dessa unidade gloriosa e eterna de todos aqueles que foram batizados pelo Espírito Santo, ou seja, que são salvos, porque esse é o batismo que nos coloca em Cristo, no corpo de Cristo. E apesar das dificuldades, apesar dos entendimentos, apesar das decepções que o convívio com outros irmãos em Cristo pode gerar, a vontade de Deus é que estejamos juntos, porque cada um de nós representa um membro do corpo de Cristo. E cada membro é insuficiente em si mesmo e necessário para todo o corpo. Então é necessário que todos os membros do corpo estejam plenamente envolvidos e ativos na vida do corpo, ou seja, na expressão do corpo da igreja local onde você congrega, onde você se reúne. Em Cristo, e ao encontrar e apreender nossa identidade em Cristo, nós ganhamos um senso de propósito. Propósito primário e vertical em relação a Deus, que é viver para a glória de Deus. E também um propósito horizontal na nossa relação com outros, que é desfrutar da comunhão da família de Deus. Mas esse propósito horizontal de Deus para as nossas vidas, que é que tenhamos comunhão com outros membros da família de Deus, não acaba aí. E expande para o nosso relacionamento com qualquer pessoa que esteja ou não dentro do corpo de Cristo. E é por isso que nós lemos em Gálatas capítulo 5, versículos 13 e 14. Gálatas capítulo 5, versículos 13 e 14, ele diz, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Nós temos liberdade em Cristo. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, ou seja, não use a liberdade para satisfazer a si mesmo. Pelo contrário, e a gente poderia dizer, usem a liberdade que vocês têm para serem servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei, diz a palavra, se cumpre em um só preceito, a saber, ama seu próximo como você mesmo. Então, queridos,
não somente Deus tem um propósito para conosco, não somente Deus tem um propósito para mim e para você em relação a Ele, de sermos para a honra e a glória dEle. Não somente Ele tem um propósito para nós em relação a outros, que é desfrutar da comunhão da família de Deus. Ele também tem um propósito mais amplo para cada um de nós, é que sejamos bênção nas mãos de Deus. Os propósitos simples de Deus, não é verdade? Viver para a glória de Deus, desfrutar da comunhão da família de Deus e ser uma bênção nas mãos de Deus. Ser uma bênção na vida de outros através do que Deus pode fazer em nossas vidas. O conceito de liberdade e serviço não são conceitos que normalmente nós associaríamos. Mas é assim que a palavra de Deus faz, associa esses dois conceitos que parecem opostos, trazendo-os em harmonia. A liberdade que nós temos em Cristo não deve ser usada para autossatisfação. A liberdade que nós temos em Cristo deve ser usada para nos libertar de nós mesmos, do nosso egoísmo, do nosso comodismo, a fim de que nós nos tornemos servos uns dos outros pelo amor. Porque assim fazendo, nós cumprimos toda a lei, pois a lei, na presente era da graça de Deus, se resume a um só preceito: ama seu próximo como a você mesmo. E um versículo, há um outro texto ainda em Gálatas, no capítulo seguinte, no capítulo 6, versículos 9 e 10, que nos dá uma ideia mais prática de como fazer isso. Ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente, ou primeiramente, aos da família da fé. Perceberam como esse texto é equilibrado? Primeiro ele nos diz: não se canse de fazer o bem. Ele reconhece que fazer o bem exige esforço. E que muitas vezes, ao fazer o bem, ao servir e amar outros, nós não somos retribuídos da mesma forma. E muitas vezes somos retribuídos até de uma forma oposta. E ele diz: não desistam, não joguem a toalha, para usar a linguagem do boxe. Não nos cansemos de fazer o bem, porque Deus nos promete que em seu tempo nós faremos a colheita. Ele não nos diz o que é essa colheita, ele não nos diz quando será essa colheita, mas apenas que será no tempo certo, ou no tempo de Deus. Mas nós só vamos colher os frutos do nosso serviço e amor a outros se nós não desanimarmos. Por isso ele conclui: enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Há muita diferença de opinião entre os comentaristas sobre o que ele quer dizer enquanto tivermos oportunidade. E eu creio que provavelmente ele está se referindo ao fato de que a nossa vida de serviço e amor ao próximo é desse lado de cada eternidade, porque há a necessidade de que alguém faça isso. Na eternidade, na presença do Senhor, nós seremos todos igualmente supridos, ninguém necessitará de nada. Então, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente ou primeiramente aos da família da fé. Por quê? Simplesmente porque os da família da fé são os que estão mais próximos a nós, são aqueles que estão mais próximos, e alguém já disse que a luz que brilha mais longe é a que brilha mais forte na sua origem, na sua fonte. E assim, ao servir e amar e fazer o bem àqueles que são membros da família da fé, é como se nós estivéssemos passando por um estágio, um aprendizado da arte, do dom de amar e servir, e assim nós estaremos mais equipados para servir a outros. Então, nossa identidade em Cristo nos fornece inúmeras bênçãos. E uma das grandes bênçãos é o fato de que em Cristo nós temos um propósito.
Primeiramente, o nosso propósito é viver para a glória de Deus. Em segundo lugar, o nosso propósito, ou de propósito de Deus para nós, é desfrutar da comunhão da família de Deus. E o terceiro propósito de Deus para as nossas vidas é que sejamos uma bênção em suas mãos na vida de outros. Eu espero que a sua vida seja uma vida vivida com propósito. E que o propósito não seja aquele que você imagina ou aquilo que outras pessoas lhe convenceram que deve ser, mas que o seu propósito esteja em harmonia com o propósito de Deus para a sua vida, pois só assim você vai experimentar a alegria de uma vida cristã vitoriosa, produtiva e constantemente crescendo na graça do Senhor. Que Ele nos abençoe, que Ele abençoe a sua vida ricamente, e conceda uma noite, final de noite de paz e descanso, e que você possa acordar amanhã com a sua disposição renovada, de que porque você tem uma identidade em Cristo, você tem um relacionamento pessoal com Deus em Cristo, você tem um propósito que Deus preparou e planejou para você, que é viver para a glória dEle, desfrutar da comunhão dos santos, da família de Deus, e ser uma bênção nas mãos de Deus, servindo outros. Que Ele nos abençoe.